Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa aula exclusiva. É um prazer estar aqui com você falando sobre ergonomia, que é uma área fantástica. Quem ainda não conhece muito a respeito, tenho certeza que irá gostar muito. Primeiramente, quero parabenizar você que está assistindo essa aula, poder mostrar interesse em aprender, em se aperfeiçoar, porque o que vale mesmo é sempre buscarmos novos conhecimentos e atualizações e com isso sermos um profissional de sorte. Isso mesmo, sorte, porque ao contrário do que muitos pensam, o conceito de sorte nada mais é do que a soma da oportunidade e do conhecimento, do preparo, que quando se fundem se tornam a sorte. Então não tenha medo nem vergonha de dizer que você é uma pessoa de sorte, ok? Nessa aula exclusiva eu vou te mostrar como você pode ganhar até R$ 5.000 por mês atuando na área da saúde e segurança do trabalho, que é extremamente negligenciada, uma área que você não aprendeu direito na faculdade e que vai trazer resultados financeiros independente se você é educador físico, fisioterapeuta, engenheiro ou de áreas afins, até mesmo se você for estagiário. E ainda eu vou te mostrar como você pode fazer isso mesmo sem experiência na área e trabalhando na maior parte do tempo no conforto da sua casa. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade. Eu também estaria um pouco receoso em ouvir isso, mas eu faço isso com uma certa frequência e vejo vários profissionais fazendo também no país inteiro. Nessa aula eu vou te falar por que isso é possível. No início da minha carreira profissional, quando ingressei nesse universo corporativo, eu comecei atuando com a ginástica laboral, dei aula para vários tipos de empresas e com segmentos bem distintos. Daí consegui sentir a dinâmica das organizações e comecei a tomar gosto mesmo pelo ambiente das empresas. Só que com o passar do tempo, a grande quantidade de turmas a serem atendidas foi ficando cada vez maior e o tempo de deslocamento para atendê-las de um lado para o outro foi ficando apertado. Fui ficando sem tempo para descansar, estudar, manter os momentos com a família mesmo, com os amigos, que é muito importante, não é verdade? Com isso eu comecei a pensar, a analisar como poderia continuar trabalhando no meio corporativo, tendo um maior retorno financeiro e mantendo a minha satisfação profissional mesmo. Foi aí que eu conheci a ergonomia, soube que poderia continuar atendendo empresas diferentes, né? Só que agora como consultor, aumentando a gama de serviços que poderia oferecer. Fui lá, iniciei com essa nova atuação, estudei, me especializei e sigo atuando durante os últimos 11 anos nessa área incrível que é a ergonomia. Mas faltava algo na minha trajetória para ficar completa. Eu precisava saber mesmo como poderia ajudar outros estudantes e profissionais a alcançarem esse resultado e sentir também a satisfação que tenho em atuar na área. Foi aí que resolvi ensinar ergonomia de forma online mesmo, para alcançar o máximo de pessoas possível. Atualmente, compartilho conteúdos gratuitos nas minhas redes sociais, que somando em todas elas, já são 7.182 seguidores. Veja aqui como mostra as imagens, que acompanham o meu trabalho, e foi por isso que eu preparei essa aula para você. Portanto, agora eu quero lhe convidar para acompanhar o conteúdo pelos slides. Vamos lá. Bem, pessoal, então, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre a ergonomia e o mercado de trabalho, certo? Como foi proposto no início da aula, a gente vai abordar um pouco esses aspectos do dia a dia mesmo, da vivência, de como está na prática o mercado de trabalho, como você pode atuar, aonde, quais são os serviços que você pode apresentar, que você pode executar, né, nas empresas, e também em outros locais que a gente vai falar um pouco mais à frente, certo? Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos, né? Conceitos básicos que vocês talvez ainda não entendam, quem está começando agora, talvez tenham estudantes, profissionais recém-formados, de áreas distintas, né? Tanto da educação física, fisioterapia, psicologia, enfermagem, entre outros. E a gente vai estar iniciando agora primeiro com um conceito, abordando um pouco sobre essa parte conceitual da ergonomia. Muita gente fica curioso para saber o que é ergonomia, ou às vezes acaba confundindo com ergometria, ergonometria,
às vezes acaba confundindo com ergometria, com economia. É engraçado, às vezes a gente fala que é um profissional de ergonomia, de economia, não, de ergonomia, certo? Já deve ter acontecido com vocês algumas vezes essa questão. A gente vai falar um pouco dessa parte conceitual, né, que muitas vezes a pessoa associa a ergonomia com uma simples questão postural. Vamos lá, a ergonomia, ela tem a origem, né, da sua palavra, da nomenclatura, da origem grega, onde quer dizer ergo, vem da palavra, onde ergo significa trabalho e nomos, leis ou normas, ou seja, a ergonomia é a lei ou norma do trabalho, né? Ela é uma ciência multiprofissional e multidisciplinar, ou seja, existem várias profissões envolvidas nessa área e de multidisciplinas diversas, saúde, engenharia, a parte mental, né, cognitiva. Ela tem o objetivo de adequar, né, o ambiente de trabalho ao trabalhador, não ao contrário como acontece muitas vezes das empresas ter que adequar o trabalhador ao trabalho, muitas vezes tendo que contratar pessoas mais altas, mais baixas, mais fortes, menos fortes para executar tarefas, sendo que a premissa da ergonomia é ao contrário. O ambiente de trabalho tem que estar adequado ao trabalhador, seja ele de vários perfis diferentes, certo? Sempre com o intuito de promover saúde física e mental ao trabalhador, ao colaborador. E também otimizar a produção do ambiente do trabalho, porque a gente foca também na parte produtiva. O objetivo principal da ergonomia é o conforto, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho. Vamos focar nisso, vamos captar essa questão, que o objetivo principal da ergonomia é o conforto, a segurança e a saúde como um todo no ambiente de trabalho. Uma breve história, a gente falar um pouco esse aspecto histórico, ele é muito importante. A gente vai falar principalmente para as pessoas que estão começando agora, que estão chegando nesse mundo da ergonomia, para te dizer que a ergonomia ela vem de longas datas, né? Tem seu início na pré-história mesmo, desde aquela época de nossos antepassados, através de desenvolvimento de ferramentas. Eles precisavam desenvolver ferramentas para se alimentar, para caçar, e foi aí que eles foram tentando, né, tentativa e erro, através de descobertas, através de pedras, pedaços de madeira, de árvores e tal, e foram vendo que tinha outras utilidades. E a partir daí foram, ao longo dos anos, né, foram modificando, aperfeiçoando, para poder ter aquele benefício através da ferramenta. Ele foi adaptando aquele ambiente, que não era, de certa forma, o trabalho dele, né? Um trabalho de subsistência, ter que caçar para comer, e foram se adequando àquela realidade deles. Foi daí que foi evoluindo. E com o passar dos anos, já trazendo para cá, para a parte industrial, né? Na parte da Revolução Industrial, você observa que tem um salto bem grande, que, como falei, é um resumo. Trazendo para a parte da Revolução Industrial, foi continuando essa evolução através de máquinas, equipamentos e, consequentemente, houve aumento de acidentes e de lesões dos trabalhadores, que o ritmo era bem forte, a ideia de produzir em massa, a linha de produção de Henry Ford, por exemplo, muitas pessoas devem ter estudado isso, principalmente quem é da área de engenharia, aquela linha de produção que quanto mais rápido seria a produção, mais benefício teria, consequentemente, maior número de acidentes, maior número de lesões e as pessoas ficando encostadas, doentes, sem poder trabalhar e outras pessoas substituindo e aquele processo todo, né? Isso já na Revolução Industrial. E houve a necessidade de se estudar. E um pouquinho antes, né, no século XIX, Frederick Taylor introduziu o gerenciamento científico. Aí começou a parte mais científica da coisa, de estudar, de querer entender esse processo dessa adaptação, dessa adequação, dessa descoberta, focando mesmo, né, na melhoria da produtividade nas fábricas, né? Eles pensavam, claro que vai pensar no trabalhador, mas também focando sempre na produtividade como um todo, como a gente pode melhorar mais, produzir mais. A preocupação maior naquele momento era a produtividade. E foi na Segunda Guerra Mundial mesmo, como se fosse um laboratório, que teve um avanço na ergonomia. Por que, Alexandre, teve esse avanço?
interesse humano-máquina. Como é que a gente vai produzir mais rápido, maquinário de guerra, maquinário de fabricação, de suporte para as necessidades dele no momento. Questão de design, como é que eu vou adaptar esse armamento, essa máquina ao trabalhador, para ele conseguir fazer tal atividade, tal tarefa. E dentre outras áreas, né, a ergonomia foi uma das áreas que foram beneficiadas com esse avanço tecnológico. Que durante uma guerra mundial, por exemplo, os investimentos, o dinheiro fica todo voltado para aquela realidade. Então, várias são as melhorias que acontecem na área da medicina, houve também diversas, e dentre uma delas a ergonomia. Trazendo para cá, mais perto de nós, nos tempos atuais, o crescimento dos estudos da ergonomia, o que está acontecendo mais é na parte cognitiva, né? Questões de tomada de decisões, ergodesign, comportamento humano como um todo, né? No geral. Vide essas questões que está tendo muito afastamento de trabalho, doenças emocionais, todo ano vem batendo recorde, como a gente falou um pouco, né? A gente vai falar um pouco também essa questão um pouco mais, mas essa parte atual focado bastante na ergonomia cognitiva, sem esquecer, claro, os outros aspectos, né? Físicos e tal, mas trazendo para esse ponto a ergonomia cognitiva que tem crescido mais. Ela é uma ciência complexa, né? Como você deu para perceber, a ergonomia ela abrange várias linhas de frente, né? Onde ele combina estudos na área física, cognitiva, a parte de engenharia, design, gerenciamento, que é muito importante. E não adianta você identificar um ponto, uma melhoria, e não ter um gerenciamento para saber para onde vai, como medir. Se não vai ter como medir, não vai ter como gerenciar. Então é muito importante ter esse gerenciamento, não vai ter como crescer se você não tiver a gestão, de várias formas. Vamos focar bastante nisso, vamos captar essa mensagem dessa parte do gerenciamento. E afinal, Alexandre, quem é o ergonomista? Quem é esse profissional que atua nessa área bastante complexa que a gente está vendo? Muita gente tem alguma noção de quem são os profissionais, né? Principalmente quem não teve esse contato na faculdade ainda, como a gente falou no início, que é bastante negligenciada a ergonomia. A gente não tem, às vezes o profissional se forma e tal, lá na frente vai descobrir sobre a área da ergonomia, às vezes nem descobre. Aí eu separei algumas áreas aqui para você entender. Profissionais de educação física, fisioterapeutas, engenheiros, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais que têm um conselho igual ao do fisioterapeuta, advogados também, e eu deixei em destaque auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, né, o extinto Ministério, que agora é a parte da Secretaria. Esses profissionais, os auditores, têm estudado cada vez mais. Muitos deles já têm a formação dentre uma delas, né, da sua graduação, outros não. E eles têm estudado cada vez mais a ergonomia até para poder fiscalizar mesmo, né? Porque no passado eles chegavam, não entendiam o assunto, acabava deixar passando qualquer situação e isso tinha um impacto muito grande lá na frente. Então os auditores têm estudado bastante sobre essa área e esses outros profissionais que têm a graduação, como está listado, eles são os mais frequentes, né, os mais atuantes na área de ergonomia. Muitos deles, eu digo, que nunca viu falar de ergonomia na faculdade. Mas isso a gente está aqui para melhorar essa questão, beleza? Conto com você para a gente melhorar e ter essa imagem da ergonomia cada vez mais forte. E o objeto de estudo da ergonomia, como é que ele estuda? Qual área que ela estuda, que ela atua? Primeiramente o homem, né, no sentido dos aspectos físicos, mentais e sociais. Biotipo, antropometria, capacidade e condições físicas, questão de antropometria, medida do homem, né, questão de segmentos corporais, medida da perna, medida do braço, qual é a postura, o biotipo, se ele é daquele biotipo endomorfo, que é aquela pessoa que tem que ser mais gordinha, o ectomorfo mais magrinha, mesomorfo, aquele modelo mais mediano. A gente vai ver esses aspectos do homem, sim, que tem que ser estudado para saber como a gente vai adequar aquele trabalho ao trabalhador, lembrando que adequar o trabalho ao trabalhador. E a capacidade e condições físicas, seria um profissional mais forte, que tem mais força, menos força, para poder desempenhar a tarefa, adaptar algumas questões àquele profissional. É o primeiro ponto, que é o homem, o ser humano.
A máquina, questões dos equipamentos, ferramentas e instalações. Não adianta você treinar todo o colaborador, o homem, né, o ser humano, e chegar a máquina não dar nenhuma condição de manuseio, até segurança, né, como diz algumas normas, dentre as outras normas, aspecto de segurança. Então a máquina é muito importante nesse contexto da ergonomia. Ferramentas através do design, do manuseio, como vou pegar, como vou segurar, enfim. O ambiente, né, a parte ambiental mesmo, que é a temperatura, ruídos, luminosidade. Aspectos do ambiente de trabalho. É muito importante você ter um ambiente confortável mesmo. Você ter um controle da temperatura dentro do que é estabelecido, do ruído, da luminosidade. Claro que tem alguns parâmetros que vai focado na prevenção de acidentes, que já é um pouco de outra norma. Aqui a gente foca na parte do conforto, ok? A informação, que é a comunicação entre elementos do sistema. Setor A, setor B se comunicam. Ele entende o que um faz e o outro faz. Acontece em muitas empresas que o trabalhador não sabe o que o colega do lado faz, quais são basicamente as tarefas. Claro que não precisa saber tudo. Não precisa não é questão que a pessoa vai ter que saber tudo, porque ele nunca atuou, não é a carteira dele. Mas ele entender o que ele faz é muito importante para o resultado final. Você saber aquele processo como um todo. Você entender e assim ter um maior rendimento na sua atividade. Vamos supor, uma fábrica de automóvel. Um profissional do setor A fabrica o para-brisa e o profissional do B ele vai montar portas, instalar o para-brisa. Se ele não souber nada como é que faz a fabricação, o material, os cuidados que tem que ter, vai ter problema na hora de instalar, vai ter quebra, acidente, vai ter vários tipos de consequências que vai impactar nessa produtividade. Então a comunicação entre os elementos do sistema é muito importante nesse sentido. Sempre o setor A, sabendo o que entende, qual é o setor, trazendo para a realidade de escritório, né, administrativo. Já passei por várias empresas que colaboradores de um setor específico não conheciam nem um colega do lado. Às vezes acontece em empresas que têm edifício, né? O primeiro andar é contabilidade, o segundo é financeiro. Aí a pessoa não sabe quem é a pessoa que atua no financeiro, para tirar uma dúvida, pedir um documento. Parece que está falando com a pessoa de outro local e não sabe nem com quem tem que procurar. Aí isso perde tempo, perde produtividade. Então essa etapa, esse aspecto é muito importante, da informação mesmo, da comunicação. Isso tem que ser questão cultural da empresa, sendo passado desde o início que o colaborador chega no trabalho. A organização do trabalho, obviamente, como falei já agora que tem a ver, é a forma de produção. Você vai saber passo a passo de como produz. Os turnos, trabalhador do turno diurno, noturno, tem impacto nessa questão ergonômica, até na saúde mesmo, e produtividade. Gerenciamento, como a gente abordou, e distribuição das tarefas. O trabalhador A faz isso, o trabalhador B faz isso, quem trabalha à noite faz a mesma tarefa, o horário, tempo de descanso, se vai ter o rodízio, se vai ter pausas, que já está dentro do gerenciamento. Isso tudo é parte da ergonomia organizacional, a organização do trabalho. Esse é um aspecto muito importante também. E quais são as demandas, Alexandre, da ergonomia? Você que está chegando agora, não entende, como é que eu vou começar a trabalhar? Quando é que chama um profissional? Daí, são elas: legislação, melhorias, né, do ambiente de trabalho, a pessoa quer melhorar aquele ambiente. Certificação, a empresa quer ter uma certificação para poder ter melhores clientes, participar de maiores licitações, e é exigido essa certificação. Nexo causal, para identificar se teve alguma doença, aí já entra o laudo ergonômico, saber qual foi a causa, se foi realmente daquela tarefa. Aí é tipo uma investigação que faz mesmo, assim como a parte da perícia, né, judicial, ergonômica, que muitos profissionais fazem. E a parte do produto mesmo, de criação do produto, aí entra a parte do ergo design. Geralmente são arquitetos que atuam, mas se pode ter uma noção e desempenhar atividade também nesse sentido, de dar um documento, laudo, avaliar algumas questões, a depender do tipo do produto.
Então, essas são as principais demandas: legislação, melhoria, certificação, nexo causal e o produto. Como você pode ser chamado para atuar na empresa? A NR17 é uma norma regulamentadora, né? Que ela trata exclusivamente sobre a ergonomia. Ela está sendo atualizada, assim como várias, como as outras normas também. Vai estar passando por processo e a gente está na expectativa de como vai ser essa nova norma, né? Que tem a questão, a gente tem até um receio de expor o trabalhador a mais risco, enfim, deixando essa parte de política de lado, mas é o que a gente está com o maior receio dessa nova norma que vai ter um impacto no trabalhador. E ela está para sair agora nos próximos meses, mas a que está em vigor é ainda a mesma NR17 que você tem disponível lá na internet do governo, certo? É uma norma que, como todas as normas, né, não aponta soluções para todas as situações. Precisa ser encontrada na prática. Você vai investigar, vai ver aquela situação, ela vai te dar um norte e você vai lá e vai adequando ao que ela vai recomendando. A solução do problema é possível pelo esforço conjunto de todos os interessados. Você vai atuando de acordo com a norma e os interessados vão conjuntamente se adequando, desempenhando aquela tarefa, aquele todo, desempenhando as tarefas para poder atingir o objetivo, que é o conforto, a saúde e a segurança. É importante também ficar atento às atualizações, como falei, da própria norma, de atualizações nacionais de outras normas, NBRs, questão da norma ISO, ferramentas ergonômicas, que algumas podem ter atualizações também, e sempre está focando nessa atualização. Você que está começando agora, quer entender um pouco mais o que acontece, pesquisa NR17 lá no Google mesmo, você vai entender, vai ter o primeiro link que é do governo, você vai baixar, vai ler e vai se ambientalizar, saber do que se trata essa parte da ergonomia, a parte específica. Ela é nosso norte, certo? Não se resume só a ela, mas você vai começando a entender o processo. Ela aborda questões de levantamento e transporte de carga individual de material, mobiliário dos postos de trabalho, equipamento dos postos, condições ambientais que a gente falou, né? Temperatura, luminosidade, a parte organizacional, o que é que você tem que observar, executar. Tem alguns anexos que são mais recentes, de algumas atualizações de já tem algum tempo, que é o checkout, que é o caixa de supermercado, né? E o telemarketing, teleatendimento, que são normas que têm algumas exigências exclusivas para essas áreas. A NR36 ela trata já de segurança e saúde do trabalho em empresas de abate e processamento de carne e derivados, tipo frigorífico, né? Ela é uma das mais atuais, mas ela complementa, digamos assim, a parte da NR17. Ela tem muitos tópicos relacionados à parte da ergonomia. Então, assim como outras normas, é muito importante você frisar no estudo dessa NR também. 36. Campos de atuação do ergonomista, né? Você pode atuar como uma consultoria, um consultor, você sendo empresário, empreendedor. Tem os prós e os contras, né? Você atuando como consultoria, você tem um maior risco. Como assim, Alexandre, maior risco? O empreendedor é assim, a pessoa pula do avião e constrói um paraquedas quando está caindo. É a maior definição do empreendedorismo que eu conheço. É assim que eu já ouvi falar. Você pula do avião e vai construindo seu próprio paraquedas. Tem um risco, na verdade. A gente não tem essa estabilidade, entre aspas, porque nada é estável, né? Você pode estar no concurso público e não ser estável. Tem uma mudança de extinção, enfim. Não existe estabilidade. Mas você tem um maior risco de ter hoje uma renda e amanhã não ter. De ter um cliente e amanhã não ter. Você pode ter 100 e amanhã não ter nenhum. Isso que eu quis dizer com maior risco. A pessoa tem que ter o DNA mesmo, tá no sangue, o DNA de empreendedor, para poder aguentar o tranco, saber dessas questões do vai e vem, a onda, você recebe vários nãos, de 10 respostas, 9,5 é não. 9 não, você tem que estar acostumado, estar preparado para isso. Se você se abalar no primeiro não, você não vai para frente. Você tem que ter aquela questão mesmo emocional, uma inteligência emocional, ter resiliência, saber receber o tranco, respirar fundo, dar continuidade, abordar clientes, saber estratégia de
conquistar clientes, prospecção, de atuar, ter postura. Se você é um empreendedor individual, se você tem uma equipe, você vai estar atuando lá de frente, você é uma empresa. Agora eu te digo, você vai ter mais liberdade. Você consegue dosar seus horários, você vai ter que ter uma organização do trabalho na sua própria empresa, na sua própria vida. Você tem uma maior possibilidade de crescimento financeiro mesmo, profissional. Imagine, você pode estar com uma equipe, em uma hora atendendo 10 clientes. Você como pessoa física trabalhando, você consegue isso? Não. Você como consultor, um empreendedor, um empresário, você tem essa liberdade, você tem essa possibilidade de crescimento. Tanto financeiro como profissional, você vai ter tempo de estudar mais, entre aspas, né? Porque no começo no começo não, durante toda a jornada é corrido mesmo. Assim que você chega em um patamar bem elevado, você consegue respirar mais, você tem que ter um controle, até porque nós somos ergonomistas, né? A gente tem que ter o controle, questão de pausa, de conforto, qualidade de vida, mas no popular meu falando é pau. Você tem que ralar mesmo para poder seguir em frente. Mas te digo, vale muito a pena você ser um consultor, você ter essa liberdade e correr esse risco, mas não é para todo mundo. Infelizmente, o empreendedorismo não é para todo mundo. Você tem que ter, que nem todo mundo é resiliente, nem todo mundo é acostumado a receber ou não, ter essa inteligência emocional mesmo. Mas vale a pena conhecer. Quem quiser abordar esse campo de atuação, é muito bom. Converse com o contador, quem já é formado, quem já está pensando em fazer isso, quem ainda está vendo pela primeira vez sobre ergonomia, já vai estudando se é o que você quer. Converse com o contador, com as empresas que dão suporte, né, aos empresários, empreendedores, para poder conhecer um pouco mais a respeito desse universo. Agora vem um funcionário, né, aquele CLT, que o ergonomista pode ser contratado para atuar nessa área exclusivamente. Você viu que o ergonomista são vários profissionais, ele pode ter atuação desde enfermagem, psicologia em uma empresa, mas ele pode ser esse profissional que atua com CLT, porque o ergonomista, a maioria das vezes, ele é profissional que tem um nível superior, mas assim, nada impede de uma pessoa de nível técnico, se ele tiver conhecimento, se ele for bom mesmo naquilo, ele atuar com ergonomia. Mas não é o ideal. O ideal é uma pessoa que tem um nível superior, que tem uma bagagem já maior na sua área de estudo, nesse mundo acadêmico, e atuar com ergonomia. Mas você fala, Alexandre, eu quero começar, eu sou técnico em segurança do trabalho, por exemplo. Eu posso fazer algumas abordagens ergonômicas? Pode, não tem nada que impede. Contanto que você estude, foque na sua área, continue o seu processo acadêmico, o seu estudo, você vai, entra na faculdade, dá seguimento, tenho certeza que você vai ser um profissional diferenciado. No caso do CLT, tem uma maior estabilidade, entre aspas, né? Você tem aqui seu salário fixo todo mês, mas não é estável. A gente sabe muito bem como funciona. Você tem uma facilidade para planejamento pessoal, salário fixo mesmo, você vai saber quanto ganha, vai chegar o 10º, quando você tem as férias. A pessoa organizada financeiramente vai saber o que vai poupar, o que vai gastar, vai ter aquele equilíbrio, né? Você vai ter os benefícios e vantagens da empresa, participação de lucro, vale transporte, alimentação, plano de saúde, enfim. Você tem esses benefícios de ser um CLT. Quem é o consultor, quem é o empreendedor, não tem nada disso. Você não tem 10º, você não tem férias, você não tem plano de saúde, a não ser que você pague mesmo por conta ou por sua própria empresa. Você não tem esses benefícios, não tem participação do lucro, você tem que ralar. Mas digo que vale a pena esse processo. Mas você não tem uma escala profissional. Você tem aquele horário, você vende sua hora para receber o salário. Você só tem 24 horas por dia. Todos nós só temos 24 horas por dia. Você vai ter aquele jornada de trabalho de 8 horas. Teve horário, bateu o ponto e foi embora para casa. Você não tem como se transformar em 2 sendo um CLT. Você pode até ser um CLT e atuar como consultor. É possível. A depender da sua escala, nas suas horas vagas. Algumas empresas gostam, outras não, mas enfim, você pode. A atuação é limitada mesmo, né? Você vai atuar, por exemplo, se você for um trabalhador, vamos supor que você trabalha em um segmento automotivo há anos. Você não vai conhecer o siderúrgico, a parte de construção civil,
gráficas, enfim, você não vai ter esse acesso a várias empresas. Você sempre vai atuar naquele modelo. A não ser que seja um profissional que já passou por várias empresas, foram demitidos e tal, que não teve essa estabilidade, mas querendo ou não, acabou conhecendo os segmentos. Mas supondo que você está fixo, entre aspas, você vai conhecer um segmento apenas e isso é desvantagem. Um consultor não, vai aprendendo várias áreas, ele fica um expert, digamos assim, em várias áreas diferentes. Você tem que entender o processo, você vai ter que entender a tarefa, a atividade real daquela função, a história, tudo que funciona naquele processo. Você acaba aprendendo, a gente fica uma máquina de aprender, né? Você vai entender todo o processo da indústria, escritórios, a parte de porto, de mineração, enfim, algo mais diversificado. Você tem que saber o que é bom para você, mas nada impede de ser os dois. Você pode ser um funcionário CLT e ter uma empresa, fica a dica, e atuar em várias empresas também, né? O network é limitado, você está com a mesma coisa da função, você está naquele ambiente só fechado, o network é mais limitado, tem menos liberdade, mas também digo, vale a pena ser CLT, tem um lado bom também. Principais serviços, treinamentos, você pode atuando nas empresas com treinamentos diversos, levantamento de carga e descarga com base na NR17, também do anexo 2, que fala sobre a questão do teleatendimento, a organização do trabalho, entre outros. Você vai entrar na empresa, né, com a parte de treinamento. Vou conhecer, quero fazer treinamentos, como é a gama de serviços que ele tem, do calendário, e atua nesse processo. Palestras, você pode atuar sobre estresse, ginástica laboral, para quem é da área da fisioterapia, educação física, atuar nesse processo. Alimentação, esportes, convivência, inteligência emocional, etc. Atua bastante esse PATS, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que acontece todo ano nas empresas que tem a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que faz parte de outra NR, que é a NR5. Você pode atuar nesse processo. Serviço de gestão, como o COERGO, né, que é o Comitê de Ergonomia, a parte de melhoria contínua, de metas, indicadores, um serviço que você pode atuar com a ergonomia nas empresas. Também blitz postural. O que seria blitz postural? Abordagens para executar uma boa postura, um trabalhador ter uma postura correta no ambiente de trabalho. São aquele momento que o ergonomista profissional chega no ambiente, dá aquela mini palestra, aquelas informações, para o trabalhador ter uma boa postura, uma boa produtividade. Ajuste de mobiliário, utilização de equipamentos, etc. Isso pode ser em escritório, como também na parte operacional. Os laudos ergonômicos, avaliação de um posto de trabalho específico, né, com uma finalidade específica também. Isso aí vai andar em paralelo com a parte da perícia, né, judicial. Teve alguma questão judicial, aí é importante o ergonomista fazer um laudo ergonômico para ter como base aquela situação, se aquela atividade mesmo deu problema, se estava dentro do padrão, dentro das normas, etc. A AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho, que é um raio-x, né? A pessoa chega e faz um diagnóstico, um raio-x daquela situação. É a avaliação de forma qualitativa e quantitativa da atividade desempenhada, com foco no conforto, segurança e produtividade do colaborador. É avaliado na AET, que essas questões, né, todos os aspectos que a gente viu anteriormente. É uma das principais demandas do ergonomista, sobretudo agora no período que teve desse boom do E-Social. Todo mundo foi virando especialista de E-Social e tal, foi aquela demanda, deu uma esfriada, mas te digo que o mercado ainda está aquecido e tende a ficar mais aquecido ainda, porque a ergonomia não é um custo, como muitos pensam, a ergonomia é um investimento. Então, tem demanda sim, e é melhoria para todos os lados. Vamos dizer assim, a porta de entrada da ergonomia. Como você pode chegar numa empresa para atuar? Bater na porta lá e atuar, mostrar seu serviço. Ginástica laboral é uma delas, é uma excelente porta de entrada para você atuar. A pessoa conhecer os seus serviços. Quem não é da área de educação física e ginástica laboral, a educação física e fisioterapia não pode atuar com ginástica laboral, por lei. Não pode contratar uma pessoa para dar aquele treinamento pequeno, para aquele funcionário da empresa ser um multiplicador, ser um monitor, não pode, é contra a lei, certo?
Você pode, se você for empresário, se você é um engenheiro, tem uma empresa, você contrata o professor e ele vai atuar com a ginástica laboral. Nada impede você ter esse serviço no seu catálogo. Mas você atuar, você treinar ou então pagar para a pessoa treinar, não pode. É uma excelente porta de entrada. Foi assim que eu comecei. Eu te contei a história, como foi o meu processo. A análise ergonômica, esse raio-x que é obrigatório por lei ter análise ergonômica do trabalho, porque o cumprimento das NRs é obrigatório, todas elas. Mas como tem uma dificuldade de fiscalização, as empresas às vezes não conhecem nem o serviço. Aí não vai cumprindo, vai deixando passar e acha que não é, mas toda norma é obrigatória. E a análise ergonômica do trabalho é obrigatória ser feita a cada ano, se tiver alguma mudança do layout da empresa. Se não, é um documento que tem uma longa duração, por vários anos. CIPATS, como falei, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que também você vai reunir essas questões de palestras com o intuito da prevenção de acidentes, saúde, segurança. São excelentes portas de entrada para você atuar na ergonomia. Então, arregaça as mangas, vai anotando tudo dessa aula exclusiva para poder você atender, melhorar o seu desempenho, né, na sua função, na sua profissão, e você que está começando agora, começar a pegar o ritmo, ir entendendo e oferecer, não ter vergonha de receber ou não, e vai para frente, vai para cima, que só tende a ganhar você, as empresas e os colaboradores principalmente. É importante ter criatividade, né, para poder demonstrar a importância do trabalho da ergonomia. Você aproveitar esses momentos e sempre estar frisando qual é a importância, que é um investimento que vai render tanto para a empresa como para o colaborador. Tem pesquisas que mostram que a cada dólar investido em programa de saúde do trabalho, retorna 3 para a empresa. Imagine, é um investimento melhor que a poupança, não é verdade? Que por falta de conhecimento muitas vezes é vista como custo e não como investimento. As pessoas acham que vou gastar dinheiro com isso, depois eu vou para frente. Aí acaba o colaborador adoece e gasta muito mais dinheiro. Tem que contratar novos profissionais, tem que treiná-los, perde tempo. Olha quanto dinheiro perdeu. Não foi, aí sim foi um custo. Agora voltando para a nossa aula. Depois de abordar todo esse conteúdo, gostaria de compartilhar com você um pouco dos meus resultados. Esses são alguns prints de contratos que eu realizei ao longo do ano passado, 2019. O intuito de te mostrar é para te dizer que sim, é possível. Se eu conseguir, você também consegue atuar. Hoje no Brasil existem 2,6 milhões de empresas e certamente elas precisam do seu serviço. E o serviço de ergonomia vai muito além de proporcionar conforto para os trabalhadores. Estamos falando mesmo aqui de responsabilidade social, isso mesmo. O que fazemos tem impacto positivo diretamente na questão social do nosso Brasil. O país está com problemas gravíssimos. Milhares de trabalhadores adoecem nos seus trabalhos todos os anos, sobretudo por doenças emocionais, que vêm crescendo a cada ano. E, consequentemente, são afastados das suas atividades, gerando uma grande despesa para as empresas e para a Previdência Social mesmo. E olha o que está acontecendo com a nossa Previdência. Os nossos filhos e netos verão mudanças ainda mais radicais. Isso é fato. Como algumas medidas como a implantação e gerenciamento ergonômico, essas medidas poderão ser mais brandas. Então, meu amigo e minha amiga, a ergonomia vai muito além de ajustar a coluna, a mesa e a cadeira do trabalhador. E juntos podemos ajudar o Brasil nessa questão. Agora você sabe que a ergonomia é muito ampla. Te digo que aplicá-la é muito simples. Você deve estar se perguntando agora, como assim, Alexandre? Você acabou de dizer que ela é bem ampla e importante, e como assim diz que ela é simples? Não confunda, certo? Ser simples não quer dizer que seja fácil. Eu até te mandei um e-mail ontem falando sobre essa questão. Talvez você tenha visto ou não, mas fazendo analogia a uma maratona. Correr uma maratona é simples, não é verdade? É só saber a distância a ser percorrida, dar um passo depois do outro, no seu melhor ritmo e cruzar a linha de chegada. Simples. Agora está longe de ser fácil. Exige anos de treinamento e dedicação para atingir tal objetivo. Assim é a ergonomia, você sabendo aplicá-la da maneira correta,
a sua trajetória será muito mais tranquila e equilibrada e alcançará o seu objetivo da melhor maneira possível. Agora eu gostaria de te apresentar uma oportunidade para você. Eu criei um curso que se chama AET Descomplicada. Nesse curso você aprenderá como elaborar um AET de qualidade, de forma objetiva e clara, que atenderá tanto às necessidades das empresas, quanto seja lá para qual for o programa do governo que será lançado. A sua análise estará focada 100% na atividade, desempenhada pelo colaborador, e não focada em plataformas digitais como se tivesse surgido uma nova ergonomia depois da social. Você aprenderá passo a passo de como elaborar um ET, fazer recomendações, plano de ação, validação, etc. A ET Descomplicada é um curso online que é dividido em módulos que serão disponibilizados gradativamente de acordo com o assunto abordado. Você irá aprender a como fazer uma análise ergonômica do trabalho de forma correta. Vai entender o passo a passo da construção desses relatórios, sempre de maneira clara e objetiva, sem enrolação mesmo. Assim poderá atender a demanda dos seus clientes, ou seja, as empresas. Você vai entender sobre todos os riscos ergonômicos que os colaboradores das empresas estão sujeitos e como estruturar essas informações no documento, no relatório ergonômico. Você vai entender as principais queixas e objeções dos funcionários no dia a dia, na hora de passar as informações e observações relacionadas à sua atividade. Saberá como neutralizar essas questões. Também você estará apto e apta para atender as demandas do governo, seja para o tão falado E-Social ou para qualquer outro programa que venha surgir ao longo do tempo. Você estará preparado. Saberá como fazer as recomendações de maneira assertiva e elaborar um plano de ação com base nas informações que foram levantadas. Tudo isso com o intuito de promover a saúde dos colaboradores e contribuir para o aumento da produtividade das empresas. E sem esquecer que estará cuidando do nosso Brasil. Além de você ter acesso ao curso, você receberá totalmente de graça 2 bônus exclusivos, que não são vendidos em local nenhum. São eles: bônus 1, curso Introdução à Gestão e Ergonomia, que facilmente poderia ser vendido por R$ 497, mas você não pagará nada por ele. O que acontece? Após ser realizado um ET e ser validada, tendo seu plano de ação todo elaborado, é muito importante que as empresas executem esse plano, porque a ET corre o risco de ser engavetada mesmo, colocada lá embaixo. E aí essas recomendações não são aplicadas. Portanto, a gestão ergonômica passa a ser um serviço extra que você pode oferecer para esse cliente e ter retorno financeiro de forma recorrente todo mês. E também acompanhar de perto todo o resultado obtido pela aplicação das ações ergonômicas que você sugeriu na ET. O bônus 2 é curso Como Divulgar seus serviços na internet partindo do zero. Esse curso poderia ser vendido por R$ 397 facilmente, mas não será seu sem custo algum. Nenhum consultor ou empresa vive apenas de um cliente. É preciso saber como conquistar novos clientes e oportunidades. E eu vou te ensinar como faço para divulgar na internet os meus serviços. Assim, conquistar novos clientes ficará mais fácil para você. Mesmo você nunca mexeu com isso, partindo do zero, capaz de fazer acontecer essa prospecção. Esses bônus são exclusivos e, como falei anteriormente, não será vendido em lugar nenhum, ou seja, são produtos exclusivos para quem irá adquirir essa oferta. E não sei até quando conseguirei ofertá-los juntamente com o meu curso. E ainda você terá uma garantia incondicional de 7 dias. Por qualquer motivo que você não queira mais o produto, eu devolverei o seu investimento. Sem letra miúda, sem ressentimentos, basta me enviar um e-mail solicitando o cancelamento que eu o farei e ainda seremos amigos. Isso reafirma a minha missão em querer te ajudar. E você acha que aprender a conquistar novos clientes realizando novos serviços com alta demanda de mercado não é para você? Sem problemas, você solicita o cancelamento que eu te atenderei. E você agora deve estar me perguntando, qual é o preço para acessar o curso? Vamos supor que você precise de 10 horas de consultoria individual para aprender sobre a ET, um final de semana, não é mesmo? A meia hora para esse tipo de serviço parte de R$ 200. Portanto, você teria que investir R$ 2.000 para aprender esse mesmo conteúdo. Considerando também os bônus que você ganhará ao se inscrever no curso,
Já que o bônus 1 sobre gestão de ergonomia custa R$ 497 e o 2 sobre como divulgar os serviços na internet custa R$ 397, você teria que investir R$ 2.894. Agora calma, como a minha missão é ajudar você a se desenvolver e crescer profissionalmente e ainda por cima contribuir com o nosso país, eu preparei uma oferta especial. Você terá acesso a todo o conteúdo informado, mais os bônus oferecidos e ainda terá acesso a todo o conteúdo por um ano, podendo acessá-lo de onde e quando quiser, bastando apenas ter um celular ou computador com acesso à internet. Sem esquecer a garantia incondicional de 7 dias. O investimento será de R$ 797 à vista ou em até 12 vezes de R$ 77,65, ou seja, mais barato do que comer uma pizza na rua, não é verdade? Agora, o seguinte, esse preço é para essa primeira turma que está iniciando. Provavelmente esse preço será ajustado numa próxima turma que venha a surgir. Ainda não tenho previsão de quando será aberta novas inscrições. Então, corra e garanta seu lugar, que esta oferta estará disponível até terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, às 23h59. Agora, o que ocorre são 3 cenários. O cenário 1, você pode parar e pensar, não é para mim agora, eu vou ficar como estou, vou ficar nessa situação e mais para frente eu procuro conhecer, procuro estudar sobre a análise ergonômica do trabalho e investir, ok? O cenário número 2, você pode até buscar por conta própria mesmo, estudar, investir em livros, investir em pesquisas por conta própria, procurar uma pós-graduação de qualidade, e isso vai demandar tempo, vai demandar muito investimento e pode demorar um pouco para você acompanhar o mercado, como falei, que está em expansão e ter resultados expressivos. Agora o cenário número 3 é você se inscrever no curso, ter acesso a todas essas informações e atualizações recorrentes durante um ano que você vai ter acesso. Basta ter o celular, ter o computador para acessar as informações. Você precisa se cadastrar nesse curso para ter acesso a esses benefícios. Além de ter 2 bônus com informações complementares que vêm após a sua análise ergonômica ser entregue. Primeiro ponto, você vai ter condições de conhecer como divulgar o seu produto na internet, partindo do zero mesmo. O bônus número 1, que é a segunda situação, você vai aprender sobre gestão ergonômica, como você dá continuidade às recomendações depois da ET que você desenvolveu. Mas para isso você precisa se cadastrar no curso, se inscrever no curso. Então é o seguinte, clique no botão abaixo, agora garante seu lugar e venha participar conosco dessa primeira turma desse curso inovador. Então eu te vejo lá e te espero junto com os outros alunos, ok? Um grande abraço e até mais.